dos 1.282 gols, artilheiro absoluto do Santos. Mas se nós vasculharmos, buscarmos outros detalhes do legado de Pelé, nós vamos nos impressionar ainda mais. Olha só o que ele fez. Ele é o jogador que mais vezes marcou hat-tricks na história do futebol, que é quando o atleta faz 3 gols numa mesma partida. Em 92 jogos, Pelé marcou 3 gols. Mas o recorde pessoal do rei foram 8 gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto em 1964 pelo Campeonato Paulista. Quem era a vítima preferida do Pelé? O Corinthians, o grande rival, né? O Pelé marcou 50 vezes contra o Corinthians no período entre 1956 e 1974. E ele também é o maior artilheiro desse clássico alvinegro, né? Com todos estes números, com tudo que o Pelé fez, ficava até estranho, né? O melhor jogador de todos os tempos nunca ter sido condecorado com uma bola de ouro, que é aquele prêmio concedido pela revista France Football. Mas que na época em que o Pelé jogava, ele ficava muito concentrado nos atletas europeus. Então, em 2013, a revista francesa corrigiu essa falha histórica e entregou a Pelé mais este prêmio. Bruno, imagina só o desespero do rival que no domingo já sabia que no próximo jogo ia encontrar o rei em campo. Como fazer para parar Pelé? Contar com a sorte ou raro momento de imprecisão? Eu corri porque eu era muito rápido. Aí digo, no gol eu chego. Se ele chutar, eu vou estar na frente do gol. Eu vou me atirar, de qualquer maneira. De alguma forma, eu vou tapar o gol. Se bater em mim, tudo bem. Se não, bom, vou cair lá com uma bolsa de batata. Ancheta, ex-zagueiro da seleção uruguaia e do Grêmio de Porto Alegre, lembra com alegria de um dos gols geniais que Pelé não marcou. Naquela semifinal da Copa de 1970, no entanto, o Brasil levaria melhor. Pelo menos ele não fez gol, não? Os outros fizeram, mas ele não. Poder sair sorrindo de um duelo com o rei não é tarefa das mais fáceis para um goleiro. O Pelé foi o maior adversário de todo mundo que jogou futebol no mundo. Palavras de quem jogou ao lado dele na seleção e de quem o enfrentou. Defendendo Palmeiras, Leão teve dias de caça e de caçador, vitórias e derrotas. Mas o que dizer de quem nunca saiu derrotado de um confronto contra Pelé? Com a camisa do Cruzeiro, Raul Plasman comemorou 3 vitórias sobre o Santos entre 1966 e 67, sem nunca perder a admiração e o respeito, claro. Esse era o timaço do Santos, campeão do mundo, melhor time do mundo na época. E depois, os gols marcados num número de partidas bem menor do que se joga hoje. Então o legado que ele deixou é indiscutível. Levar um drible ou um gol do Pelé, motivo de orgulho? Nem sempre. E talvez o caso de indignação mais famoso seja o do goleiro argentino Andrada, que defendia o Vasco na cobrança de pênalti do 10º gol. A bola e a rede daquele jogo estão preservadas até hoje aqui no Museu do Maracanã. Os socos no gramado não foram encenação? Até a morte em 2019, Andrada nunca negou o descontentamento de ter entrado para a história por ter sofrido um gol, tormento de qualquer goleiro. O registro mais raro é do primeiro goleiro a levar um gol de Pelé. Zaluar, do Corinthians de Santo André. O Santos venceu por 7-1 um amistoso disputado em 1956. Quando era um zagueiro que se auto-intitulava viril, nos anos 1970 no Vasco, Joel Santana teve alguns desentendimentos em campo com Pelé. Como contou ao repórter Regis Rezin no Esporte Espetacular. Eu marcava ele firme e uma vez ele me deu uma cotovelada, cara. Pelé? É o Pelé. O tempo passou, viraram amigos, assim como tantos outros que tentaram evitar dribles e gols. Alguns até conseguiram, mas na maioria das vezes se transformaram em espectadores diante das obras do artista. Como os jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. Em 1964, Pelé marcou 8 na vitória do Santos por 11-0. Foi o jogo em que o craque fez mais gols. Os negativos com fotos dos lances foram encontrados pela filha do fotógrafo responsável pelos registros 45 anos depois da partida. Entre 1956 e 1974,
Pelé fez mais de 1000 jogos e mais de 1000 gols também pelo Santos. Por ironia do destino, o maior rival do Peixe, o Corinthians, foi também a maior vítima, 50 gols sofridos. A inteligência e a rapidez de raciocínio. Quando você imaginava que você tinha cortado a bola, ele já tinha passado. Pelé castigou também a Portuguesa e o Juventus, 42 gols marcados. Dizem que o mais belo deles foi na Rua Javari, o campo do Juventus. Desse não existem imagens, mas ficou o busto do rei, num reconhecimento do time derrotado. Ou quem sabe agraciado, porque por onde Pelé passou, deixou saudades. Saudades que a partir de agora serão eternas.